Seja bem-vindo ao Top 5. Você já se perguntou como alguns mistérios desafiam a lógica e permanecem indecifráveis, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje? Prepare-se para uma jornada repleta de intrigas e descobertas, onde iremos explorar os 5 maiores enigmas que continuam a fascinar o mundo. De estruturas monumentais como as grandiosas pirâmides do Egito, que escondem segredos em cada bloco, ao enigmático mecanismo de Anticítera, que parece estar à frente do seu tempo, esses mistérios são uma prova de que a humanidade ainda tem muito a aprender. Apesar de todo o avanço científico, algumas perguntas continuam sem resposta. Como esses feitos foram possíveis? Que conhecimentos ancestrais foram perdidos com o tempo? E, acima de tudo, será que algum dia conseguiremos desvendar esses enigmas? Antes de mergulharmos nesses mistérios, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para não perder os próximos vídeos repletos de curiosidades incríveis. E agora, segure a respiração, porque o que você está prestes a descobrir vai te deixar intrigado e com vontade de saber mais. Hashtag Top 5. O mistério da cidade perdida de Atlântida. A lenda de Atlântida, a misteriosa cidade perdida, é um dos maiores enigmas da história. Pela primeira vez mencionada pelo filósofo grego Platão em seus diálogos Timeu e Crítias, há mais de 2.400 anos, Atlântida é descrita como uma civilização avançada, rica em tecnologia e cultura, que foi submersa pelas águas em um único dia e noite catastróficos. Desde então, a história fascina exploradores, cientistas e curiosos ao redor do mundo. O que Platão disse sobre Atlântida? Segundo Platão, Atlântida era uma ilha poderosa localizada além das colunas de Hércules, que se acredita ser o Estreito de Gibraltar. Ela teria sido lar de uma civilização avançada, governada por reis sábios e justos. Platão descreve Atlântida como uma sociedade rica, com templos magníficos, canais engenhosos e recursos naturais abundantes. No entanto, os atlantes teriam se tornado gananciosos e corruptos, despertando a ira dos deuses. Como punição, Atlântida foi destruída por terremotos e tsunamis, sendo completamente engolida pelo oceano. Atlântida representa mais do que uma cidade perdida. Ela é um símbolo do desejo humano por conhecimento, aventura e conexão com o passado. Seja como uma advertência moral, uma lenda fascinante ou uma civilização real à espera de ser descoberta, Atlântida continua a desafiar nossa imaginação e inspirar a busca pelo desconhecido. Hashtag Top 4. O mistério do mecanismo de Anticítera, Grécia. O mecanismo de Anticítera é uma das descobertas arqueológicas mais fascinantes e misteriosas já feitas. Conhecido como o primeiro computador da história, este artefato mecânico de mais de 2.000 anos foi encontrado em 1901 por mergulhadores nas proximidades da ilha grega de Anticítera. Desde então, ele tem intrigado cientistas e historiadores com sua complexidade e propósito enigmático. O que é o mecanismo de Anticítera? O mecanismo é um conjunto intrincado de engrenagens feitas de bronze, alojadas em uma caixa de madeira que se deteriorou com o tempo. Ele possui cerca de 30 engrenagens interligadas, cada uma com dentes perfeitamente cortados, algo que não se esperava de uma tecnologia tão antiga. Estudos sugerem que o dispositivo foi construído por volta de 100 a.C., durante o período helenístico. Qual era a sua função? Pesquisas revelaram que o mecanismo de Anticítera era um avançado instrumento astronômico usado para prever movimentos planetários, fases da Lua, eclipses solares e lunares, além de eventos importantes como os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Ele operava como um calendário mecânico, permitindo que os antigos gregos monitorassem e estudassem o cosmos com precisão impressionante. O legado do mecanismo. Atualmente, o mecanismo de Anticítera está em exibição no Museu Nacional de Arqueologia de Atenas, onde continua a ser estudado com ferramentas modernas, como raios-x e tomografia 3D. Esses estudos têm revelado mais detalhes sobre seu funcionamento, mas ainda não esclareceram todos os seus segredos. O mecanismo de Anticítera não é apenas um artefato histórico. Ele é um lembrete de como as civilizações antigas eram inovadoras e curiosas sobre o universo.
Sua descoberta nos desafia a reavaliar o que sabemos sobre o passado e nos inspira a continuar explorando os mistérios que ele guarda. Top 3. O mistério de Stonehenge, Inglaterra. Stonehenge, situado na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, é um dos monumentos pré-históricos mais icônicos e misteriosos do mundo. Composto por gigantescos blocos de pedra dispostos em um padrão circular, acredita-se que tenha sido construído entre 3000 a.C. e 2000 a.C. Apesar de séculos de estudo, o propósito exato de Stonehenge, assim como o método usado para erigir essas pedras colossais, permanece envolto em mistério. O monumento é composto por duas principais formas de pedras: as enormes pedras sarsen, que chegam a pesar até 30 toneladas, e as menores pedras azuis, que pesam entre 2 e 4 toneladas cada. As pedras estão dispostas em um círculo externo e em uma ferradura interna, com algumas formando arcos. O alinhamento do monumento com os solstícios de verão e inverno acrescenta uma camada de complexidade e mistério à sua construção. A construção de Stonehenge é uma verdadeira façanha da engenharia antiga. As pedras sarsen, por exemplo, foram transportadas de Marlborough Downs, a cerca de 32 km do local. As pedras azuis, ainda mais intrigantes, vieram das montanhas Preseli, no país de Gales, a mais de 240 km de distância. Stonehenge não é apenas um marco histórico, mas também um símbolo cultural que continua a fascinar. Ele é protegido como Patrimônio Mundial da Unesco e recebe milhares de visitantes todos os anos, especialmente durante os solstícios, quando as celebrações modernas se misturam com as antigas tradições. Top 2. O mistério das linhas de Nazca, Peru. As linhas de Nazca, localizadas no deserto de Nazca, no sul do Peru, são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Essas enormes figuras geométricas, linhas e desenhos de animais e plantas foram criadas entre 500 a.C. e 500 d.C. por uma civilização antiga. Apesar de serem estudadas por décadas, o propósito e o método de criação dessas enigmáticas linhas continuam a intrigar especialistas. As linhas de Nazca são uma série de geoglifos desenhados no chão do deserto, cobrindo uma área de aproximadamente 450 km². Algumas dessas figuras representam formas geométricas, como linhas retas, espirais e triângulos, enquanto outras são imagens detalhadas de animais, como macacos, aranhas, beija-flores e até figuras humanas. Algumas linhas se estendem por quilômetros, e os desenhos podem ter até 370 metros de comprimento. O mais impressionante é que essas figuras só podem ser vistas claramente do alto, o que levanta uma pergunta: como uma civilização antiga conseguiu criar algo tão detalhado sem a visão aérea? As linhas de Nazca foram criadas removendo a camada superior de pedras escuras do deserto, revelando o solo claro por baixo. O clima seco e estável da região ajudou a preservar essas linhas ao longo dos séculos. No entanto, como a precisão foi alcançada em escalas tão grandes, ainda é motivo de debate. Hoje, as linhas de Nazca são protegidas como Patrimônio Mundial da Unesco e atraem visitantes de todo o mundo. Elas permanecem como um enigma do passado, um testemunho do talento e da imaginação de uma antiga civilização que, mesmo sem tecnologias modernas, conseguiu criar algo que ainda impressiona e intriga. Assim como as pirâmides do Egito, as linhas de Nazca são um lembrete do quão pouco ainda sabemos sobre as civilizações antigas e seus feitos extraordinários. Top 1. O mistério das pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são, sem dúvida, um dos maiores mistérios da humanidade. Construídas há mais de 4.500 anos, essas monumentais estruturas continuam a intrigar cientistas, historiadores e curiosos ao redor do mundo. A pirâmide de Quéops, ou Grande Pirâmide de Gizé, é a mais famosa e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Apesar de séculos de estudo, muitas perguntas sobre como elas foram construídas e para que exatamente serviam permanecem sem resposta. A construção das pirâmides é um enigma fascinante.
A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, tem cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2,5 e 15 toneladas. Como os antigos egípcios, sem ferramentas modernas, conseguiram transportar, esculpir e posicionar essas pedras com tamanha precisão? Existem diversas teorias sobre o método de construção. Alguns sugerem que os egípcios usaram rampas de areia para arrastar as pedras até os níveis superiores. Outros especulam que mecanismos de roldanas simples podem ter sido usados. Recentemente, arqueólogos encontraram evidências de que trabalhadores altamente organizados e bem alimentados desempenharam papéis cruciais. Apesar disso, nenhuma teoria foi completamente comprovada. Outro aspecto intrigante das pirâmides é seu alinhamento. A Grande Pirâmide está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, algo que parece impossível sem instrumentos modernos. Além disso, a disposição das 3 pirâmides principais de Gizé reflete o alinhamento das estrelas no cinturão de Órion. Isso levou alguns a acreditar que os egípcios tinham um conhecimento avançado de astronomia. Teorias mais controversas sugerem que as pirâmides foram construídas com a ajuda de civilizações extraterrestres, ou que os antigos egípcios tinham acesso a uma tecnologia perdida. Apesar de não haver evidências concretas para sustentar essas ideias, elas continuam a capturar a imaginação de muitas pessoas. Independentemente de como ou por que foram construídas, as pirâmides representam o ápice da engenharia e da cultura do Egito Antigo. Elas nos lembram do poder da criatividade e da determinação humanas e continuam sendo símbolos atemporais de mistério e fascínio. As pirâmides do Egito são muito mais do que simples estruturas. São um convite eterno para desvendar os segredos do passado. E assim chegamos ao final da nossa jornada por esses 5 mistérios que desafiam a lógica e a ciência. Qual deles mais te intrigou? Você acredita que algum dia a humanidade será capaz de desvendar todos esses segredos? Ou será que alguns mistérios estão destinados a permanecer sem resposta? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder as próximas explorações incríveis do Top 5. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E lembre-se, o mundo está cheio de mistérios esperando para serem descobertos, ou talvez nunca sejam desvendados. Até o próximo vídeo.